Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 31 de dezembro, quinta-feira, último dia do ano. Continuamos na oitava do Natal. O texto que nos é proposto é o texto de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 18, o conhecido prólogo de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. O prólogo de João é importante porque ele quer apresentar quem é Jesus, antes de começar a contar a história de Jesus e os acontecimentos que se deram durante a sua trajetória no meio de nós. Então, no início, ele já quer apresentar quem é Jesus de Nazaré, ou Jesus o Cristo. Ele é a palavra, que no início, no princípio, estava junto de Deus. É interessante que a expressão do início do Evangelho de João é a mesma expressão do início do livro do Gênesis. No princípio, arché. Outro aspecto importante é a palavra criou o mundo. Lembremos da primeira expressão, fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. E a partir daquele momento, toda a criação começa a se desenvolver pela palavra. Lembremos que outro aspecto importante que podemos destacar é, no terceiro domingo do Advento, que nós refletimos, falava justamente da figura de João Batista. João era a voz, Cristo a palavra. A voz se dissipa, a palavra permanece. Portanto, Cristo era muito mais importante de João, e João tinha total consciência disso e afirmava isso. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E a figura de João é importante porque João prepara o povo para a chegada dele. E ele chega como luz que brilha no meio das trevas. O grande problema foi que os seus não o acolheram. Quem são os seus? Os hebreus, os judeus, que não viram em Jesus o Deus esperado, o Messias esperado, aquele que viria transformar a história da humanidade. Por isso que o texto diz, os seus não o receberam. João veio para dar testemunho da luz, porque ele não era a luz. E Cristo é a luz que vem para iluminar todo ser humano, através dos seus gestos, através das suas palavras, através da sua mensagem. Outro aspecto importante que podemos destacar no texto. A palavra estava no mundo, só que o mundo não reconheceu. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra que é o próprio Cristo, essa palavra que transforma a história da humanidade, essa palavra que renova tudo, essa palavra que é
a graça de Deus manifestada no meio dos homens. Novamente retornamos aqui ao profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e para proclamar o ano da graça do Senhor. Este ano da graça do Senhor nada mais é do que o tempo do Kairos, o tempo da manifestação visível de Deus no meio dos homens. Cristo caminhou no meio do povo. Ele se fez homem e habitou no meio de nós, e viveu no meio de nós. Portanto, Deus é um Deus, continua sendo o Deus de Israel, um Deus que caminha no meio do povo. Não Deus que criou o mundo, ficou lá no céu, e se virem aí embaixo, eu já fiz a minha parte, façam de vocês. Não. Ele assume condição humana para viver no meio do povo, para dar a sua vida pelo povo. Tanto que no versículo 17, João vai dizer: pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Lembremos que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a porta estreita, ele é a luz que ilumina. Olha, é por aqui, não é por ali, não é por lá. É por aqui. Portanto, entender e compreender de que esse Filho unigênito de Deus, ele se faz ser humano para nos conduzir de volta ao Pai. Porque os homens tinham se perdido através das suas tradições, através do culto de falsos deuses. Ele vem para mostrar: olha, o caminho é aqui. Sigam por aqui. Eu vou iluminar o caminho de vocês de volta ao Pai. Alguns acolheram, outros não. Aqui entra a questão da liberdade humana. Deus não obriga ninguém a nada. Ele propõe. Mas tudo vai depender da escolha do ser humano. Aquele que escolher caminhar com Deus irá encontrá-lo no final. Aquele que escolhe não viver com Deus irá tomar outro rumo. Mas o importante de todos nós, e o texto de hoje nos recorda bem isso, é compreender quem é esse Jesus. Quem é esse Filho de Deus? Quem é esse Messias? Ele é a luz que ilumina todo o ser humano. Por isso, queridos irmãos e irmãs, abandonemos as trevas e nos deixemos guiar pela luz, que é o próprio Cristo. Se fizermos isso, estaremos escolhendo o caminho, a verdade e a vida, e entraremos pela porta estreita e chegaremos até o Pai. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Um feliz ano novo a todos, que Deus os abençoe. Tchau.